Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula e hoje nossa aula é muito importante. Vamos fazer uma revisão das disciplinas de governança corporativa e gestão estratégica para o TRF3. Pois bem, o que eu fiz? Dentro de cada um dos tópicos do edital, eu trouxe os principais assuntos daquele tópico. Então, tudo que eu vou falar aqui é extremamente importante para a sua prova. Então, eu te convido a pegar o caderno e fazer anotações, porque, como eu falei, vamos percorrer todos os tópicos do seu edital e vamos fazer isso de uma forma muito objetiva e muito direcionada, beleza? Então, vamos começar. Como eu falei, o conteúdo programático da nossa aula é o conteúdo do seu edital, tanto de governança corporativa quanto de gestão estratégica. Vamos começar. O primeiro tópico do seu edital é gestão por processo. Dentro desse assunto, dentro desse tópico, o que é importante, o que você precisa saber necessariamente para a sua prova? O primeiro ponto é o conceito de processo. E o que é um processo, Marcelo? Processo é uma agregação de atividades e comportamentos realizados para alcançar um ou mais resultados. Então, o processo é uma agregação de atividades para alcançar um ou mais resultados. Marcelo, o que é esse negócio de agregação de atividades? Eu gosto sempre do exemplo do pipoqueiro. Pense no pipoqueiro. Pois bem, o que o pipoqueiro faz? Ele transforma insumos, ou seja, o milho, em pipoca por meio de uma agregação de atividades, ou seja, uma sequência de atividades na qual cada atividade agrega valor ao insumo. Então, um processo é uma agregação de atividades, ou seja, uma sequência de atividades, de modo que a cada atividade que eu realizo, eu vou e agrego valor. Todo processo ele segue uma mesma estrutura, ou seja, lembre sempre do pipoqueiro. É uma estrutura de insumos sendo transformados em produtos por meio de uma agregação de atividades. Beleza? Então, vimos então o conceito de processo, vimos a estrutura de um processo e agora vamos falar sobre os tipos de um processo. Ou seja, dentro de uma organização, quais tipos de processo eu tenho? Dentro da classificação mais adotada, nós temos três tipos de processo: processos primários, processos secundários e processos de gestão. O que são processos primários? Os processos primários são aqueles processos que entregam valor diretamente para o cliente. Então, por exemplo, dentro do caso do direção concursos, os processos primários são aqueles relacionados ao ensino. Nesse exato momento, eu estou fazendo uma atividade que integra um processo primário do direção concurso. Por quê? Porque eu estou entregando valor diretamente a você, nosso aluno. Então, processo primário são aqueles que entregam valor diretamente ao cliente. Temos ainda os processos secundários ou processos de suporte. Os processos de apoio são aqueles que não entregam valor diretamente, mas eles suportam, eles fornecem o apoio necessário à realização dos processos primários. Então, pensando ainda no direção concursos, se a gente pensar nas atividades realizadas, por exemplo, pelo setor financeiro ou pelo setor de contabilidade do direção concursos, vamos perceber que os processos realizados dentro desses setores são processos de suporte, são processos de apoio. Por quê, Marcelo? Porque eles não entregam valor diretamente para o cliente. Porém, eles são necessários para a manutenção das atividades do direção concurso. Então, é isso. Temos ainda os processos de gestão. E toda vez que eu falo em gestão, eu quero que você lembre sempre que as atividades de administração são planejamento, organização, direção e controle. Então, os processos de gestão, eles estão relacionados a essas atividades. Então, imagine quando os coordenadores do direção sentarem para fazer o planejamento de 2020, por exemplo. Nesse momento, estará sendo feito atividades relacionadas
a processos de gestão, beleza? Então, processos primários entregam valor diretamente. Processos de suporte ou processos de apoio, eles fornecem o apoio necessário à realização das atividades da organização. E os processos de gestão são os processos que auxiliam na condução dos negócios. Servem para medir, monitorar e controlar as atividades do negócio. Beleza? Ainda dentro do tópico gestão por processo, você tem que conhecer uma classificação da Society for Design and Process Science. O nome é complicado, mas é bem simples a ideia. É uma instituição internacional que ela criou uma classificação, uma maneira de comparar organizações a partir do nível de maturidade em gestão por processo. Então, essa organização ela criou uma classificação e essa classificação ela costuma ser cobrada principalmente pela FCC. Então, vamos ver aqui. Dentro dessa classificação, o estágio mais inicial são os processos modelados e o estágio mais avançado são os processos interoperados. Para que você consiga acertar as questões, você precisa saber basicamente a sequência. Você nem precisa saber tanto o conceito. Ah, Marcelo, o que é um processo interoperado? Isso não é tão cobrado. Na verdade, o que é cobrado é a sequência. Você precisa saber que os processos interoperados, por exemplo, eles são um estágio mais avançado. É quando a organização tem maior maturidade em gestão de processo. Beleza? Então, vamos ver aqui a sequência. Processos modelados é o estágio inicial. Os processos simulados é quando a organização começa a traçar cenários. Os processos emulados é quando ela combina dados da realidade mais cenários. Os processos encenados é quando a organização ela já considera as novas demandas, as possíveis mudanças no setor. E os processos interoperados é quando os processos da organização eles vão para extrapolam, vou botar aqui, extrapolam as fronteiras da organização. Ou seja, é quando a organização ela começa a gerenciar os processos mesmo nas etapas que extrapolam a delimitação da organização. É quando a gente começa a falar em cadeia de supply chain, fala em gestão de relacionamento com o cliente, enfim, alguns assuntos. O que você realmente precisa saber é a sequência e saber que essa classificação é da SDPS, Society for Design and Process Science. Então, essa instituição internacional, ela propôs essa classificação, beleza? Com isso, a gente viu tudo que é mais importante em gestão por processos. Vamos avançar. Falar agora sobre gestão de riscos. Primeira coisa que você precisa saber é o conceito de riscos. Se a gente utilizar a conceituação proposta pela ISO, a gente vai definir risco como o efeito da incerteza no alcance dos objetivos. Então, a possibilidade de eu não atingir um objetivo, isso é um risco. Eu gosto sempre do exemplo de deslocamento. Imagine que você tem que chegar ao seu trabalho. Você se arrumou de manhã e decidiu ir até o seu trabalho. Então, seu objetivo é chegar no seu trabalho. Contudo, podem ocorrer diversas situações que te impeçam de chegar no seu trabalho. Você pode ser assaltado no meio do caminho, o pneu pode furar, você pode ter um infarto. Imagina, você está dirigindo lá, de repente tem um infarto fulminante. Aí enfim, várias coisas podem acontecer e te impedir de chegar até o trabalho. E quando eu dou esse exemplo, muita gente fala, pô, Marcelo, mas você é meio pessimista, né? E basicamente é exatamente essa ideia. Quando a gente fala em gestão de riscos, a gente está traçando, na verdade, cenários possíveis e mais do que isso, estamos traçando estratégias para lidar com todos esses eventos possíveis, ou seja, com todos esses riscos. Então,
Imagine que, para eu lidar com o risco de ser assaltado no meio do percurso até o trabalho, eu posso mudar o meu trajeto. Em vez de passar por um bairro mais perigoso, eu vou para um bairro mais seguro, ainda que isso aumente meu deslocamento. O que eu estou fazendo dessa forma? Eu estou adotando uma ação de gestão de riscos. Por quê? Eu estou diminuindo a probabilidade de ocorrência de determinado evento. Vamos imaginar, quanto ao risco de infarto fulminante. Como eu posso lidar com esse risco? Eu posso adotar uma dieta mais saudável, eu posso realizar práticas desportivas, né? Eu posso fazer uma série de atividades para ter uma vida mais saudável e assim reduzir o risco de um infarto. Quanto a furar o pneu, como eu posso lidar com essa possibilidade, com esse risco, com essa incerteza? Eu posso andar com um step e com um macaco. Então, se o pneu furar, aí eu não vou estar diminuindo a probabilidade, mas eu vou estar diminuindo as consequências geradas por um risco. Então, furou o pneu, eu vou e consigo trocar aquele pneu e chegar até o trabalho. Então, o que eu quero que você entenda é que o risco é a possibilidade, é a incerteza de eu não conseguir atingir um objetivo. E a gestão de riscos é eu adotar medidas para lidar com esses eventos incertos, beleza? E exatamente o que a gente chama de controle. Então, controle, ele é o contraponto do risco. É os instrumentos que eu utilizo para lidar com riscos. Vejamos aqui a conceituação formal. Conceito de controle. Mecanismos adotados pela organização para administrar os riscos e mantê-los compatíveis ao apetite de risco da organização. Então, o controle é a forma como eu lido com o risco. São os mecanismos que eu utilizo para administrar o risco. E eu tenho ainda 4 formas de responder ao risco. E é isso que a gente passa a estudar. A primeira forma é evitar o risco. Evitar um risco consiste, na maioria das vezes, em abandonar as atividades que geram os riscos. Então, Marcelo, qual é a única forma que eu consigo eliminar totalmente o risco de não ser aprovado em um concurso público, ou seja, de ser reprovado em um concurso? A única forma que você tem de eliminar totalmente esse risco é se você nunca fizer um concurso público. Então, se você abandonar a vida de concurseiro, nunca fizer um concurso, você nunca vai ter o risco de ser reprovado. Então, quando eu falo em eliminar riscos, normalmente eu estou falando de abandonar determinadas atividades. Tenho ainda a possibilidade de reduzir ou mitigar riscos, que é adotar ações para reduzir o impacto ou a probabilidade do risco, ou ambos. Então, quando eu falo em mitigar riscos, eu estou falando em diminuir a probabilidade de ocorrência ou de mitigar, ou seja, de reduzir os efeitos provocados pela ocorrência daquele evento. Então, aqui, dentro do nosso exemplo, furar pneu. Quando eu falei, o step, o macaco, eu estou reduzindo o quê? O impacto. Quando eu falei em mudar o trajeto, eu estou reduzindo a probabilidade de ocorrência de um roubo, né? Então, para reduzir o risco, eu posso atuar em uma das duas pontas ou nas duas, ou no impacto, ou na probabilidade, ou nas duas. Temos ainda a possibilidade de compartilhar riscos. E quanto a essa medida, o exemplo clássico são os seguros. Quando eu compartilho riscos, basicamente eu estou transferindo o risco para outra pessoa. Então, quando eu faço um seguro de um carro, por exemplo, eu estou transferindo para a seguradora o risco de um eventual roubo, de uma eventual perda total desse carro. Porque caso esse evento ocorra, quem vai assumir a maior parte do ônus é a seguradora. Então, essa é a ação de compartilhar ou transferir riscos. Temos ainda a quarta forma de resposta, que é justamente a aceitação, que é quando eu não realizo nenhuma ação para diminuir a probabilidade ou o impacto do risco. É simplesmente eu aceito. Você, quando decidiu estudar para concurso, você, de certa forma, aceitou o risco de ser reprovado. Falar, eu quero passar em concurso, meu objetivo é esse. Se
eu não tenho como eliminar o risco. Se eu eliminar o risco, eu vou estar desistindo de fazer concurso público. Então, eu simplesmente aprendo a lidar com esse risco. Beleza? Então, essa é a ideia. Vamos falar agora sobre gestão de projetos. Esse é um dos tópicos mais prováveis de ser cobrado na sua prova. Por quê, Marcelo? Porque ele consta no conteúdo programático das duas disciplinas, ou seja, de gestão corporativa e de gestão estratégica, governança corporativa, melhor dizendo, e gestão estratégica. Então, gestão de projetos é um tópico forte para a sua prova. E o que você precisa saber dentro desse assunto? O primeiro, extremamente importante assunto que você precisa saber, conceito, na verdade, é o conceito de projeto. Você precisa saber o que é um projeto. Pois bem, segundo o PMBOK, que é o nosso guia de referência, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, projeto é um esforço temporário. Anota isso aí muito, muito no seu caderno, grifa, chama atenção, bota uma caveirinha, um coração, alguma coisa para saber que isso é muito importante para a sua prova. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um resultado único, um resultado exclusivo. Beleza, quando eu falo que é um esforço temporário, o que isso significa? Significa dizer que tem data para começar e tem data para terminar. Não significa dizer que é de curta duração. Detalhe importante. Temporário é que tem data para começar e data para terminar. Então, pense, por exemplo, numa construção de uma ponte. A construção de uma ponte, ela pode demorar aí 5, 6, 7, muitos anos. Então, não é de curta duração. No entanto, é um projeto, é um esforço temporário. Por quê? Porque em algum momento aquele negócio vai acabar, aquela construção vai acabar e a ponte vai estar concluída. Outro detalhe importante, o que é temporário? O temporário é o projeto, é o esforço, ou seja, é a construção da ponte. O produto de um projeto, ele não necessariamente ele é temporário. Uma vez construída a ponte, pronto, a ponte vai ficar para sempre ali, né? Para sempre não, mas por muito, muito, muito tempo. Então, o que é temporário? O que é o projeto? Ele é o esforço temporário, ele é a construção, ele é o desenvolvimento de um software, por exemplo. O produto de um projeto não necessariamente é temporário, ou seja, o software em si, a ponte em si, não necessariamente ela é temporária. Outro detalhe importante é a exclusividade, a unicidade de um projeto. Então, um projeto ele vai ter como retorno algo que não faz parte do dia a dia da organização, algo excepcional, algo único, algo exclusivo. Então, pense sempre, Marcelo, o pipoqueiro lá, fazer pipoca para um pipoqueiro é um projeto ou é um processo? Pense um pouco. Fazer pipoca para um pipoqueiro é um projeto ou um processo? É um processo, gente. Por quê? Porque faz parte do dia a dia de um pipoqueiro fazer pipoca. Então, lembre sempre que projeto é algo excepcional, é algo que não faz parte do dia a dia. É desenvolver um novo produto, fazer um esforço para a construção de um novo software. Então, é sempre algo novo, né? É você realmente criar algo que não faz parte do dia a dia da organização. E esse detalhe, essas duas características, são fundamentais para que você consiga diferenciar um processo de um projeto. Então, foque sempre em temporalidade e exclusividade. Essas são as características de um projeto e é por meio delas que você vai diferenciar de um processo. Beleza. Outro detalhe importante é que um projeto ele segue determinado ciclo de vida, ou seja, uma sequência de estágios pela qual ele percorre, que vai do início, organização e preparação, passa para execução e até que chega na conclusão, no término. Então, o ciclo de vida são os estágios por meio dos quais o projeto passa. Dentro desse ciclo de vida, nós temos o comportamento de algumas variáveis.
Quais são essas variáveis, Marcelo? Primeiro que a gente precisa saber são os níveis de custo e de pessoal, ou seja, como se comporta o nível de custo ao longo de um projeto. Os custos iniciam baixos, até que o projeto, a gente está falando aí na fase de planejamento, de negociação, definição do gerente de projetos, que é a pessoa que vai conduzir aquele projeto, até que é feita a autorização formal do projeto. A autorização formal do projeto, ela constitui o termo de abertura de um projeto. Então, o TAP, termo de abertura de um projeto, é um documento formal que autoriza a execução de um projeto. Então, eu tenho um nível de custos baixos, aí eu tenho o TAP, o termo de abertura do projeto, e passo então para a execução do projeto. Com a execução, eu tenho um alto custo de pessoas envolvidas no projeto. Então, durante a execução, eu tenho um ápice de nível de custos de pessoal. A partir do momento que eu começo a entregar aquele projeto, fazer as entregas, o projeto era para construir, por exemplo, um prédio. Comecei a fazer as entregas, ou seja, comecei a aprovar, por exemplo, os andares daquele prédio. Não, primeiro andar tudo certo, segundo andar, ou fachada, fundamentação, como é que é, gente? Os alicerces, fundação do projeto, beleza, tudo, do prédio, tudo certo. Aí subi, primeiro andar, tudo certo, segundo, enfim, foi avançando. À medida que eu vou fazendo a realização das entregas, eu tenho uma redução dos níveis envolvidos e termino o projeto com um nível baixo de pessoal envolvido. Temos ainda o custo de mudança, que ele inicia baixo. Pense numa construção. Enquanto está na fase inicial, nada foi construído ainda. Estamos falando ainda do projeto arquitetônico, projeto estrutural e tal. Então, o nível de mudança é mudar. Ah, tinha 3 quartos, agora eu quero 4. Eu quero 5, 6. É muito baixo, porque você ainda está no papel. Então, você consegue fazer modificações sem mudar muita coisa, sem gerar custos, né? E a partir do momento que você passa para a execução, começa a construir efetivamente. Esse custo de mudança vai aumentando, até que chega no final do projeto, da construção em si, o prédio já está lá pronto. Agora, qualquer coisa que você for mudar, vai ser muito mais caro, porque você vai ter que quebrar aquilo e construir novamente. Então, o custo de mudança, ele começa baixo no início do projeto e vai aumentando ao longo do tempo. O nível de risco, por outro lado, ele é muito alto no começo e ele vai reduzindo à medida que o projeto é executado. É isso que você precisa saber. Vamos falar agora sobre processo decisório, o processo de análise e tomada de decisão. O processo decisório, ele segue umas etapas, uma sequência de etapas, que vão da identificação da situação, sobre o que eu vou decidir. É uma oportunidade? É uma ameaça? O que está acontecendo? Sobre o que eu vou decidir. Depois eu passo para obter informações sobre a situação. Depois eu gero alternativas. Avalio e escolho uma alternativa, implanto a decisão que eu escolhi e avalio os resultados dessa decisão. Então, as etapas do processo decisório, elas servem para ilustrar o passo a passo que o gestor percorre toda vez que vai decidir. Então, é isso. Pois bem, o que você precisa saber ainda, além das etapas do processo decisório, é que eu posso fazer decisões de maneira centralizada ou descentralizada. Pois bem, e o que significa centralização, o que significa descentralização? Vamos falar aqui. Você provavelmente já viu isso alguma vez na vida aqui. Estou fazendo um organograma. Organograma é uma representação gráfica da estrutura organizacional de uma organização, né, de uma empresa. Pois bem, quando eu falo que uma decisão é centralizada ou que uma organização ela tem um alto nível de centralização, o que eu estou dizendo, na verdade, é que as decisões elas são tomadas mais próximos ao ápice, ao topo da estrutura organizacional. Ou seja, uma organização vai ser centralizada quando as decisões forem tomadas pela alta administração,
pelo ápice da estrutura organizacional. Por outro lado, as decisões serão descentralizadas quando os níveis operacionais mais baixos forem responsáveis pela tomada de decisão. Então, uma organização será descentralizada quando os níveis mais baixos da estrutura organizacional tomarem decisões. Marcelo, qual é o melhor? É melhor centralizar ou descentralizar? Não existe uma receitinha de bolo, não existe uma solução perfeita. Existe, na verdade, uma ponderação, ou seja, existem vantagens e desvantagens entre a centralização e a descentralização. E cabe ao gestor avaliar a partir dessas vantagens e desvantagens se naquela situação específica faz mais sentido centralizar ou descentralizar uma decisão. O que você precisa saber para a sua prova são essas vantagens e desvantagens. Vamos falar primeiro sobre as vantagens da centralização. Primeira vantagem, a decisão baseia-se em uma visão global da empresa. Então, o CEO aqui da organização, ao tomar uma decisão, ele está considerando todo o cenário. Ele está considerando a área de vendas, está considerando a área financeira, de qualidade, de processos, enfim, está considerando todo o cenário da organização. Então, essa é uma vantagem. A segunda vantagem, os tomadores de decisão são pessoas mais treinadas e habituadas com o processo decisório. Naturalmente, um diretor ele está muito mais habituado a tomar decisão do que um gerente ou um supervisor. Então, essa é a ideia, essa é outra vantagem. Terceira vantagem, as decisões são mais consistentes com os objetivos organizacionais. Por que existe essa consistência maior? Justamente por causa da visão global. Eu não vou tomar uma decisão considerando apenas a realidade de um setor específico. Eu não vou considerar apenas a realidade de vendas para tomar uma decisão que impacta toda a organização. Então, justamente porque os gestores da alta administração eles têm uma visão global, eles conseguem ter decisões mais consistentes com os objetivos mais gerais, com os objetivos organizacionais. Outra vantagem é que as decisões centralizadas permitem maior controle pela alta administração. Naturalmente, porque são os próprios presidentes, diretores que vão decidir. Então, eles têm um maior controle, maior ingerência sobre essas decisões. Agora, falando sobre as vantagens da descentralização. Primeira vantagem é que o tomador de decisão está mais próximo à situação e das pessoas envolvidas. Então, ele consegue ter um maior subsídio, melhor subsídios para tomar a decisão, porque ele está mais próximo da situação envolvida, né? Outra vantagem são decisões mais rápidas. Então, a descentralização gera decisões mais rápidas. Por quê, Marcelo? Porque a informação não precisa percorrer toda a estrutura organizacional. Imagina uma grande empresa, uma Coca-Cola da vida, algo do tipo, uma empresa bem grande. Aconteceu um problema aqui na cidade de Cuiabá quanto à forma, sei lá, alguma distribuição da Coca-Cola. Imagina, algo do tipo. Imagine se o presidente da Coca-Cola tivesse que decidir sobre todos os problemas de todos os lugares, de toda onde a Coca-Cola é distribuída, né? Imagine que seria um negócio sem cabimento. Mas você consegue entender a ideia? Que se fosse esse cenário, a informação teria que percorrer toda a estrutura organizacional, ou seja, teria que passar daqui para cá, e subindo até chegar lá no CEO da Coca-Cola para ele decidir sobre o problema de distribuição. Então, o que eu quero te demonstrar é que a descentralização, como as pessoas estão mais próximas, elas conseguem dar decisões mais rápidas também. Terceiro ponto é que ela estimula o senso de responsabilidade e motivação dos empregados. Por quê? Porque, naturalmente, todas as pessoas elas se sentem mais responsáveis por uma decisão, pelos resultados de uma decisão, quando elas participam no processo decisório. Porque é muito comum você, nas organizações, ouvir algo do tipo: eu só cumpri ordens. O que está subjacente a essa frase, né? O que está a ideia? Essa frase, ela transmite a ideia de que o empregado ele não estava muito preocupado com o resultado da decisão. Ele estava simplesmente cumprindo ordens, né? Então,
quando você faz um empregado, né, os níveis operacionais decididos, ele cria um compromisso maior com aquilo que foi decidido, ele se engaja mais para que aquilo produza melhores resultados. Isso tem comprovação científica. Então, uma das vantagens da descentralização é justamente essa. Ela gera esse senso de responsabilidade sobre os resultados da decisão e gera também uma maior motivação dos empregados, porque eles passam a ter uma maior autonomia, né? Outro tópico importante, e esse também merece uma caveirinha, um coraçãozinho, algo do tipo, é que, vou botar aqui, as decisões elas podem ser classificadas. E sem dúvida, a classificação mais cobrada em provas é a que divide as decisões em decisões programadas e decisões não programadas. O que você precisa saber para diferenciar uma decisão programada de uma não programada é que as decisões programadas, elas são decisões de rotina, fazem parte do dia a dia da organização. Elas muitas vezes estão relacionadas, estão descritas em manuais, em cartilhas, fazem parte dos procedimentos regulares de uma organização. As decisões não programadas são decisões excepcionais, não fazem parte da rotina. Então, são decisões excepcionais. Ixi, ficou feio aqui demais, né? Mas são decisões que não fazem parte da rotina. Então, decisões programadas, decisões da rotina, muitas vezes manualizadas, decisões não programadas, decisões excepcionais, decisões atípicas, situações novas, inéditas. Essa é a ideia. Vamos avançar. Falar agora sobre gestão de crises e compliance. Toda vez que eu falo em gestão de crise, eu tenho que entender bem o conceito de crise. O que é crise? Gente, crise é muito mais que um problema. Crise é uma ruptura significativa da normalidade de uma organização. Então, associe sempre o conceito de crise à ruptura significativa. Fato negativo que estimula uma cobertura extensiva da mídia e que exige prontação dos agentes responsáveis ou vítimas do fato. Extrapola o controle, muitas vezes, e pode afetar o negócio, a segurança, a reputação e até a vida. Então, o que você precisa saber é que crise é muito mais que um problema, é uma situação realmente muito grave, é uma ruptura significativa. Então, pense em crise em 11 de setembro, em rompimento de barragem, Mariana, situações assim realmente muito extremas. E como eu lido com crise justamente por meio do gerenciamento de crise. Se eu tivesse que fazer um paralelo em gestão de crises e gestão de riscos, a diferença seria basicamente que a gestão de riscos é a visão do pessimista. Ah, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, a gestão de riscos, ela está sempre pensando em como evitar, em como lidar com possíveis eventos, ou seja, como lidar com riscos. A gestão de crises, por outro lado, apesar de ela focar na prevenção também, ela pensa, putz, deu errado, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, o gerenciamento de crises é como você vai lidar com a crise, ou seja, com a ruptura significativa. Deu errado, o que eu faço agora? Então, o gerenciamento de crises é isso. Gestão de riscos é a parte anterior, é prevenção. Pô, e se acontecer isso? E se eu for assaltado? Então, como eu posso evitar para ser assaltado? Ah, e se o pneu furar? O que eu posso fazer para lidar com isso? Ah, e se eu tiver um infarto? Ah, o que eu posso fazer para não ter um infarto? Então, essa seria a grande distinção entre gestão de riscos e gestão de crise. Existe, no entanto, um documento que ele consolida tanto as práticas e estratégias de gestão de crises com as práticas e estratégias de gestão de riscos. Esse documento é chamado de plano de contingência. Então, plano de contingência é simplesmente um documento que consolida tudo isso. Gestão de riscos mais gestão de crises. Falando agora de compliance, esse conceito também é muito importante. Foi cobrado já em 2019 pela FCC. Então, merece também a nossa caveirinha aqui. O que é compliance, gente? Compliance é conformidade, é cumprimento de normas expressas nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do país. Então, compliance é conformidade, é cumprimento de normas. E pode estar associado ainda
a uma conduta ética. Então, anote aí no seu caderno, compliance é igual. Compliance é igual a conformidade mais conduta ética. Pronto, com isso você consegue matar as questões. Vamos falar agora sobre gestão estratégica do Poder Judiciário. Essa é a resolução que o CNJ traça para fazer a implantação de uma gestão estratégica dentro do Poder Judiciário brasileiro. O que você precisa saber sobre esse documento? Você precisa saber a missão do Poder Judiciário brasileiro. Qual é a missão? Realizar justiça. Qual a visão? Ou seja, onde o Poder Judiciário quer chegar? Como ele se vê no futuro? Ele quer ser reconhecido pela sociedade como um instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Então, a visão é ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. Lembrando que missão é a razão de ser, a razão de existir. Ou seja, para que o Poder Judiciário serve? Realizar justiça. Aonde ele quer chegar? O que ele quer ser? Ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça e paz social. Então, associe sempre a ideia de missão a presente, aquilo que a organização já é, aquilo que o Poder Judiciário já faz, realizar justiça. Visão, onde ele quer chegar, o que ele quer alcançar, ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça. Eu estou chamando a atenção, por quê? Porque as bancas organizadoras, elas costumam misturar muito esses conceitos. Então, não se surpreenda se na sua prova aparecer algo do tipo: a visão do Poder Judiciário brasileiro é realizar justiça. Isso vai estar certo ou vai estar errado? Completamente errado. Por quê? Porque essa não é a visão. Essa é a missão. Realizar justiça é a missão do Poder Judiciário. Beleza? Então fique atento e memorize. Missão é aquilo que o Poder Judiciário já faz, é a razão de existir, realizar justiça. Visão é onde ele quer chegar, futuro ideal, ser reconhecido como instrumento efetivo, beleza? Temos ainda os valores do Poder Judiciário. Quais são os valores? Credibilidade, celeridade, ética, modernidade, transparência e controle social, responsabilidade socioambiental, imparcialidade, probidade e acessibilidade. Eu chamo de sem tripa. Sem tripa. O mnemônico que eu uso aqui para lembrar dos valores do Poder Judiciário. Vai que serve para você. Vou botar aqui, né? Sem tripa. O que eu gosto de chamar a atenção nesse momento é que, dentre os valores do Poder Judiciário, nós não temos nenhum dos princípios da administração pública, os famosos princípios do artigo 37 lá da Constituição Federal. Então, fique atento, porque essa é uma pegadinha em potencial e que eu tenho certeza que, se for cobrada, vai surpreender e muita gente que não leu a resolução vai errar. Então, por exemplo, se na sua prova aparecer a impessoalidade é um valor do Poder Judiciário brasileiro. A impessoalidade é um valor do Poder Judiciário brasileiro. Isso vai estar certo ou vai estar errado? Isso vai estar errado, gente. Por quê? Porque os valores estão aqui, são sem tripa. Credibilidade, celeridade, ética, modernidade, transparência, responsabilidade, imparcialidade, probidade e acessibilidade. Perceba que nenhum dos princípios, nenhum do LIMP, o LIMP, ele não faz parte dos valores do Poder Judiciário brasileiro. Não tem legalidade, não tem impessoalidade, não tem moralidade, não tem publicidade, não tem eficiência. Então, o LIMP não integra os valores do Poder Judiciário brasileiro. Quais são os valores do Poder Judiciário brasileiro, Marcelo? Sem tripa, beleza? Fique atento a essa possível pegadinha. Além disso, deixa eu dar uma limpada aqui, que eu escrevi muito. Você precisa saber os macro desafios do Poder Judiciário. O que são os macro desafios? Gente, os macro desafios são os grandes objetivos do Poder Judiciário. O que o CNJ fez, basicamente, foi pegar um modelo chamado de Balance Scorecard, é um modelo bem popular em gestão estratégica,
e deu uma adaptada. E organizou isso dentro desse modelo que ele chamou de macro desafio, conjunto de macro desafios. Basicamente, são objetivos estratégicos, tá? Então, macro desafios é a nomenclatura que aparece na resolução, mas se a gente for fazer um paralelo com a literatura da administração, seria os objetivos estratégicos do Poder Judiciário brasileiro. Pois bem, como isso é cobrado, e foi cobrado já em umas pelo menos 3 ou 4 questões, eu já vi isso. Os macro desafios, eles estão organizados em um modelinho, como eu falei, que segue 3 faixas. Nós temos uma faixa aqui de sociedade. Temos aqui uma de processos internos. E tem uma aqui de recursos. Então, eu tenho esses macro desafios, eles estão organizados em um modelo mais ou menos assim, que é composto dessas 3 faixas. E dentro de cada faixa, eu tenho aqui cada um dos objetivos estratégicos, né? Cada um dos macro desafios do Poder Judiciário. Como eu falei, essa é a ideia que a gente vê lá no Balance Scorecard, na administração. O que você precisa saber é que aqui é um objetivo, né? É um macro desafio. O que você precisa saber é que esse macro desafio, ele faz parte da faixa de recursos. Porque o que a banca faz? Ela pega um macro desafio de sociedade, por exemplo, e diz que é de processos internos, ou diz que é de recursos, ou inventa lá um negócio totalmente diferente. Então, o que você precisa saber é a qual faixa cada um dos macro desafios pertence. E para fazer isso, eu vou te dar uma dica. Dentro da faixa intermediária aqui de processos internos, eu tenho vários macro desafios. Eu tenho combate à corrupção, celeridade e produtividade, eu tenho gestão de demandas repetitivas, enfim, eu tenho vários. Então, o que eu vou te sugerir? Memoriza os macro desafios de sociedade e memoriza os macro desafios de recursos, porque eles são bem intuitivos e são poucos. E os processos internos você fica sabendo ali de forma residual. Se não é sociedade e se não é recurso, é processo interno. Fazendo isso é um macete que, se você nunca estudou e está pegando isso pela primeira vez, vai resolver sua vida, beleza? Então, sociedade. Quais são os macro desafios da faixa de sociedade? Garantir os direitos de cidadania e efetividade na prestação jurisdicional. Perceba que na faixa de sociedade são os objetivos relacionados com aquilo que o Poder Judiciário entrega para a sociedade. É realmente a finalidade básica do Poder Judiciário. Garantir direitos de cidadania e prestação jurisdicional efetiva. Beleza? Na parte de recursos, também eu digo, é bem intuitivo. O que são na faixa de recursos? Gestão de pessoas, gestão de custos, governança e tecnologia da informação. Então, os macro desafios do Poder Judiciário são gestão de pessoas na faixa de recursos, gestão de pessoas, gestão de custos, governança e tecnologia da informação. Memoriza esses 6 macro desafios, que aí você consegue acertar basicamente todas as questões sobre essa parte. Se não é macro desafio de sociedade, se não é macro desafio de recursos, é um dos macro desafios de processos internos, beleza? Então, fica aí a dica. E sabendo que a cobrança é exatamente assim. Ele coloca um macro desafio, né? E pergunta a qual faixa pertence esse macro desafio. Aí você precisa saber. Ou ele mistura um pouquinho os macro desafios. Beleza? Bem tranquilinho. Vamos em frente. Ferramentas de análise para gestão. Pois bem, o que é uma ferramenta? Ferramenta é sempre um instrumento que eu utilizo para fazer alguma coisa. Na administração, na gestão, nós temos diversas ferramentas. Eu trouxe as principais que são disparadas, as mais cobradas em provas. E como isso é cobrado, Marcelo? As ferramentas, você precisa saber qual é a ferramenta e para que ela serve. Ou seja, qual é a finalidade daquela ferramenta. Com isso, você consegue acertar as questões. Então, para que serve o diagrama de Pareto? Ou também denominado de curva ABC. Tem autor que diz que é sinônimo. Gente, tecnicamente não é exatamente sinônimo, tá? Curva ABC, ela é utilizada, na verdade, dentro de um contexto de gestão de projetos. Mas como as bancas, vez ou outra, tratam como sinônimos, entenda como sinônimo, beleza?
Diagrama de Pareto é uma ferramenta utilizada para priorização de problemas. Ela segue a regra 80-20. O que é a regra 80-20? Ela diz que você, ao focar em 20% das causas, você consegue resolver 80% dos problemas, ou 80% das consequências. Basicamente, a ideia, a premissa básica, é que você deve priorizar um número pequeno de causas, porque por meio dessas causas centrais, você consegue resolver a maior parte dos problemas. Então, o diagrama de Pareto é uma ferramenta utilizada para priorização de problemas e ele segue a regra 80-20, também chamada de princípio de Pareto. Outra ferramenta é a matriz Gucci, que também é utilizada para priorização de problemas, só que utiliza critérios diferentes. Os critérios de gravidade, urgência e tendência. Por isso, Gucci. Então, gravidade está relacionado ao impacto, né? Vai considerar aqui o impacto. A urgência está relacionado ao prazo que o problema tem para ser resolvido, e aqui a tendência está relacionada à evolução que o problema pode ter. Então, a matriz Gucci é uma ferramenta que também é utilizada para priorização de problemas e ela se baseia em outros critérios que o diagrama de Pareto. Quais são esses critérios? Gravidade, urgência e tendência. Temos ainda a carta de controle, que é uma ferramenta que mede a variabilidade ocorrida em um processo. Por quê? Porque em gestão da qualidade, um aspecto da qualidade é conformidade. Ou seja, qualidade, uma das formas de conceituar qualidade é por meio da conformidade às especificações técnicas. Então, uma alta variabilidade de um processo é um aspecto que costuma ser ruim para a organização. Por quê? Se o processo está variando, o produto tende a não atender exatamente às especificações. E a carta de controle é uma ferramenta utilizada para isso, para medir a variabilidade de um processo. Temos ainda o benchmark. O benchmark é um processo de comparação sistêmica de algum processo, prática de gestão ou produto com as melhores práticas do mercado. Então, fazer benchmark é comparar internamente, né, aspectos internos, uma prática de gestão, um produto, com as melhores práticas do mercado. É aprender a partir da experiência do concorrente, a partir da experiência alheia. O benchmark também ele pode ser feito de forma interna. Então, por exemplo, a unidade de gestão de pessoas, ela pode incorporar boas práticas da unidade de vendas. Então, nos processos similares, ela vê, isso aqui a unidade de vendas faz bem. Então, ela vai e faz um benchmark, ou seja, uma comparação sistematizada e começa a adotar essas melhores práticas do outro setor. Isso também é possível. O que você precisa saber, na verdade, é o conceito de benchmark, que é justamente a comparação sistêmica das práticas de uma organização com as melhores práticas do mercado. Temos ainda o ciclo PDCA, que é uma ferramenta muito difundida na administração, que é utilizada para fazer melhorias contínuas, melhorias incrementais nos processos. O ciclo PDCA, ele percorre as fases de planejamento, execução, verificação e ação corretiva, o action. Pois bem, o PDCA, a ideia é que você vai executando os processos e à medida que você vai executando esses processos, você vai melhorando esses processos. Você vai fazendo melhorias incrementais, ou seja, tijolinho por tijolinho, cada vez fazendo melhor. Essa é a ideia básica do ciclo PDCA. Temos ainda o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Esse também merece uma caveirinha, um coraçãozinho. Por quê? Porque ele é muito cobrado. E para que serve o diagrama de Ishikawa? Ele é utilizado para encontrar as raízes, as causas de um problema. E o diagrama de Ishikawa ele realmente tem uma aparênciazinha assim. Por isso que ele é chamado de espinha de peixe, né? Aqui você tem um problema, aí aqui você começa a traçar as fontes de causa, né? As causas do problema, fazendo isso de forma sistemática, né? Você vai buscando as causas e vai traçando, associando as causas àquele problema específico. Beleza? Então, vimos aí as ferramentas de análise de gestão. Vamos falar agora sobre o tópico planejamento estratégico, tático e operacional. Pois bem, o que é planejar? Primeiro,
planejar é uma das funções administrativas, das funções da administração, né? E planejar consiste em definir objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Pois bem, quando a gente fala em planejamento estratégico, tático, operacional, estamos falando, na verdade, dos tipos de planejamento. E como é que isso funciona na prática? Desculpa. Dentro de uma estrutura organizacional, ou seja, dentro de uma organização, eu consigo fazer uma divisão em estratos, em pedacinhos. Eu consigo quebrar a organização em pedacinhos. Esses pedacinhos a gente chama de níveis organizacionais. Então, aqui eu tenho os níveis organizacionais. Tá? Pois bem, os níveis organizacionais são pedacinhos da organização, que eu quebro, é como se eu pegasse e dividisse a organização nesses níveis, considerando critérios basicamente de autoridade e responsabilidade. Aqui no nível estratégico, eu vou ter os chefões aqui, ó, os que têm a maior nível de autoridade dentro da organização. No nível tático, eu tenho gerentes, e aqui no nível operacional, eu tenho supervisores, né? Galera que executa a parada. Pois bem, o que você precisa saber, na verdade, é que cada um desses níveis organizacionais, ele gera um tipo de planejamento. Então, aqui o nível organizacional estratégico, ele gera o planejamento estratégico. O nível organizacional tático, ele gera o planejamento tático. O nível operacional, ele gera o planejamento operacional. Beleza, essa é a ideia. Agora, o que você precisa saber, mais do que tudo, também merece aqui, dentro desse assunto, uma caveirinha, são as características de cada um desses tipos de planejamento. Pois bem, no nível institucional, nível estratégico, eu tenho um planejamento estratégico. E quais são as características de um planejamento estratégico? Ele é genérico e sintético, tem foco no longo prazo e tem uma amplitude maior, é macro-orientado, aborda toda a organização. Vou botar aqui ainda que ele tem uma forte relação com o ambiente externo. Então, aqui no nível estratégico, no nível institucional, onde está o CEO, o presidente, ele faz um planejamento mais genérico e sintético, focado no longo prazo, beleza? No nível intermediário, no nível gerencial, eu tenho um planejamento tático. Ele é menos genérico e mais detalhado. O foco é no médio prazo e ele aborda cada unidade organizacional. Então, basicamente, você vai falar aqui em setor, né? Então, setor financeiro, aí vai e faz um planejamento tático, desdobrando o planejamento estratégico. Então, na verdade, existe um planejamento estratégico amplo de toda a organização. Esse planejamento ele vai sendo desdobrado. Passa pro nível tático e depois no nível tático ele é desdobrado ainda no nível operacional. E quais são as características de um planejamento operacional? Ele é um planejamento detalhado, um planejamento analítico. Tem foco no curto prazo e aborda cada operação em separado. Beleza? É isso que você precisa saber. Vamos falar agora sobre indicadores e estratégias. O que é um indicador? O indicador é uma variável capaz de sintetizar, representar ou dar maior significado ao que se quer avaliar. Representa a realidade de uma maneira mais objetiva. Eu acho lindo o conceito, mas normalmente quando lê, fala, cara, o que é isso, né? Pois bem, pense sempre, eu gosto do exemplo do objetivo de emagrecer, né? Imagine que eu tomo vergonha na cara e queira emagrecer, né? Então eu tenho um objetivo de emagrecer. Objetivo, emagrecer. Beleza. Para atingir esse objetivo, eu posso utilizar alguns indicadores, ou seja, algumas variáveis que vão me ajudar a demonstrar se eu estou me aproximando ou me distanciando do meu objetivo. Então, vamos pensar dentro desse objetivo alguns indicadores. A gente pode pensar em peso corporal, em percentual de gordura, em massa magra. Massa magra, né? Enfim, esses
indicadores, essas variáveis, elas vão me indicar de uma forma muito objetiva se eu estou me aproximando ou não do meu objetivo de emagrecer. Então, os indicadores eles servem justamente para isso. De forma associada ao indicador e a um objetivo, eu posso traçar uma meta. Então, o que é uma meta? É um objetivo quantificado. São criadas a partir do uso de indicadores. Então, o que seria uma meta aqui dentro do objetivo de emagrecer? Uma meta seria eu dizer, por exemplo, eu quero perder 2 quilos em um mês. Perceba que eu transformei aquele objetivo, emagrecer, em algo mais quantitativo. E exatamente essa meta. E associei ainda a esse objetivo, a essa quantificação, um indicador. Perder 2 quilos. Isso aqui é um indicador, estou falando de peso corporal. E botei aqui um prazo ainda. Então, uma meta é isso, é quando eu quantifico um objetivo e associo ainda um indicador. Beleza? Vamos falar agora sobre o Balance Scorecard, o BSC. Pois bem, o Balance Scorecard, ele é utilizado para transformar, para traduzir a visão e a missão de uma organização de uma forma mais fácil, de uma forma mais objetiva, em indicadores e metas, ou seja, nessa abordagem mais quantitativas. Porque concorda comigo que lembra da missão do Poder Judiciário brasileiro? A missão do Poder Judiciário brasileiro é realizar a justiça. A visão do Poder Judiciário brasileiro é ser reconhecido como instrumento efetivo de justiça social, um negócio assim, né? Pois bem, concorda que é um pouco subjetivo isso? Então, a ideia do Balance Scorecard é justamente tirar essa subjetividade da missão e da visão das organizações. É transformar em algo mais palpável, algo mais quantitativo, transformar realmente em indicadores e metas. Então, a finalidade do Balance Scorecard é essa. E dentro do Balance Scorecard, eu tenho um mapa estratégico, que é justamente isso aqui, gente. Isso aqui é um mapa estratégico. Quando a gente falou lá da gestão estratégica no Poder Judiciário, que eu fiz esse exemplo aqui, exatamente a mesma ideia, tá, gente? O CNJ, ele pegou esse modelo, deu uma adaptada e trouxe para a realidade do Poder Judiciário. Então, o mapa estratégico é esse mapa mesmo aí, que está do lado, e ele tem uma finalidade bem importante. Ele serve para demonstrar as relações de causa e efeito, que existem entre as perspectivas do Balance Scorecard. E qual a grande vantagem do Balance Scorecard é que ele rompe com foco estritamente financeiro. Pois bem, então vamos entender isso melhor. Aqui, gente, eu tenho cada um dos objetivos. O que o Balance Scorecard ele demonstra é que esse objetivo, ao atingir esses objetivos aqui, eu consigo atingir esses objetivos. Ao atingir esses objetivos aqui, tá vendo essas setinhas aqui? Elas estão indicando isso. Ao atingir esses objetivos, eu consigo atingir esses e atingir esses. Então, existe uma relação de causa e efeito entre os objetivos estratégicos de uma organização. E mais do que isso, esses objetivos, eles podem ser classificados em perspectivas, classes de objetivos. Que aqui você precisa saber isso também, são as perspectivas do Balance Scorecard. Aqui eu vou ter na parte mais baixa a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Vou ter a de processos internos. Vou ter a de clientes. E, por fim, a financeira. Mercado financeiro, né? Então, qual é a premissa básica, qual a ideia lógica do Balance Scorecard? Ao investir em objetivos de aprendizagem e crescimento, ao você, por exemplo, ter servidores, empregados mais qualificados, você consegue melhorar seus processos internos, fazer melhor seus processos. Com isso, você consegue atender melhor seus clientes. E atendendo melhor seus clientes, você consegue ter uma sustentabilidade financeira, ou seja, realmente ter retorno financeiro no longo prazo. Então, a premissa básica do Balance Scorecard, de novo, é transformar a missão, a visão de uma organização em algo mais quantitativo, algo mais objetivo.
E dentro dos componentes do Balance Scorecard, eu tenho um mapa estratégico, que é esse mapinha que ele serve para demonstrar e ilustrar as relações de causa e efeito dos objetivos estratégicos da organização. E mais do que isso, ele demonstra a classificação dos objetivos estratégicos dentro de cada uma das perspectivas do Balance Scorecard. Quais são as perspectivas? Aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes, mercado financeiro. Beleza? Era isto. Chegamos no nosso último tópico, que é o tópico de gestão por competências. O que você precisa saber desse tópico é o primeiro, muito importante, é o conceito de competência. O que é competência? Pois bem, eu trouxe para a gente o modelo mais completo, que ele traz a escola americana, a escola francesa, e consolida isso de maneira consolidada. Então, segundo esse modelo, segundo essa visão integrada, competência é o conhecimento, habilidades e atitudes aplicadas para gerar resultados e comportamentos de modo a criar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Então, segundo a visão integrada, ou seja, a visão completa, a competência significa conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para produzir resultados de modo a criar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. Essa visão integrada ela é composta de partes. A primeira parte ela vem da escola americana. A escola americana ela conceitua competência por meio disso aqui, de uma visão intrínseca, ou seja, de parte de algo que está dentro do indivíduo. Ela diz que competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. A escola francesa ela diz assim, pô, não quero nem saber o que tem dentro do indivíduo. Para mim, competente é aquela pessoa que consegue entregar, realizar coisas. Então, a escola francesa, ela traz essa perspectiva de resultado, de realizações. Marcelo, e se aparecer na prova, o conceito de competência, segundo a escola americana, vai estar certo? Sim, vai estar certo. Então, se aparecer na sua prova, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso vai estar perfeito. Esse enunciado ele vai estar baseado na escola americana. Se aparecer na sua prova, competência é a capacidade de realizar, de gerar resultados. Isso vai estar correto? Sim, isso vai estar correto. O enunciado vai estar em linha com a escola francesa. E pode ser que apareça ainda o enunciado com a visão total, a visão integrada. Ou seja, competência é capacidade de transformar conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados e gerar valor econômico para a organização e o valor social para o indivíduo. Todas as formas estão corretas, são apenas formas complementares de perceber a competência, beleza? E temos ainda um modelo de gestão por competências, ou seja, como eu vou gerir competências dentro da minha organização. Basicamente, eu sigo uma sequência de etapas, formulo a estratégia da organização, vejo dentro dessa estratégia quais vão ser as competências necessárias. Estou um pouco gripado, gente, tá tenso. Em seguida, eu faço a captação dessas competências no mercado. Então, captar, eu pegar no mercado uma competência que eu não tenho, ou ainda desenvolvo essa competência. Eita, acabou a voz já. Por fim, eu acompanho, avalio e retribuo os meus empregados por meio da competência. Gente, chegamos aqui, o professor já está destruído. Não é só você que está no fim do edital, o professor também está acabado já. Mas era isso, gente. Percorremos todos os tópicos do seu edital. Desculpa esse finalzinho, já foi no
nos finalmente mesmo. Deixo aqui meu forte abraço, descanse, vimos os principais pontos, tenha tranquilidade para sua prova e me dê o retorno. Deixo aí sempre à disposição o meu Instagram para que você tenha um contato, depois me conte, pô, Marcelo, fiquei com dúvida nisso, eu tiro as dúvidas também, claro. E, pô, Marcelo me ajudou, não me ajudou, achei que faltou isso, enfim. Gente, estou aqui para entregar o máximo que eu puder para facilitar o seu caminho para a sua aprovação. Beleza? Deixo aqui meu forte abraço. Desculpa por esse finalzinho, realmente já tô com tosse, tô gripado, tá? Finalzinho de prova. Beleza? Forte abraço e tchau!